Vamos começar a leitura no versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos vivendo hoje uma época do ano em que nos lembramos muito e meditamos muito sobre essa questão de aliança, não é? E quando nós pensamos que a Bíblia é um livro de aliança, o nosso Deus é Deus de aliança. Nós somos o povo de aliança. E Deus vem a nós falando de aliança. Quando nós pensamos aliança e olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar muitos cerimoniais de aliança. E desde lá do início até o final, até o livro de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver as alianças acontecendo na Bíblia. Se você olha para Gênesis, e se você quiser só dar uma olhadinha, porque as alianças para nós são tão esquisitas, né? São muito esquisitas. Mas você vê aqui no capítulo 5, no capítulo 15 de Êxodo, você vê uma aliança interessante, né? No versículo 7, Deus diz para ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Está vendo? Abrão quer saber como é que ele vai ter certeza daquilo. Deus diz: vou fazer uma aliança. Vou fazer uma aliança. Ele diz: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Você entendeu? Metade da novilha para lá, metade da novilha para cá. Metade da cabra para lá, metade da cabra para cá, metade do cordeiro para lá, metade para cá, e deixou um vão no meio. Então, vamos mais adiante. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas se cometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, olhe o que Deus vai fazer aqui diante desses animais partidos. Sabe,
Com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Isso sucedeu, queria que vocês prestassem atenção nisso, que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Olhe bem, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e assim Deus foi fazendo. Esta aliança, ela é feita assim. O fogo passa entre as partes. O que significa uma aliança de vida, uma aliança de sangue. Quase todas as alianças têm sangue, têm vida. Mas por que isso é uma coisa tão absolutamente esquisita para nós, não é? Quando se faz uma aliança, a aliança é eterna. Ninguém pode quebrar uma aliança. Ninguém pode quebrar uma aliança sem pagar com a vida. Eu vou agora mostrar só mais um exemplo para vocês, porque isso daí eu gostaria que vocês vissem mesmo em Jeremias 34. Para vocês verem por que essas partes estão aqui separadas. Jeremias 34. Eu vou contar só o versículo 18. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Entendeu? Esses homens fizeram uma aliança com Deus e, para selar o juramento, eles partiram o bezerro, botaram uma parte para lá, uma parte para lá de cá, e passaram no meio jurando que cumpririam aquela aliança. Esta aliança está selada no sangue deste bezerro. Então, no dia em que eles quebrarem a aliança, a promessa que fizeram, eles serão partidos no meio. Porque, na realidade, a atitude deles, que eles estão dizendo é o seguinte: eu juro em cima do sangue desse animal, que seja feito a mim o que eu faço com eles, se eu quebrar a aliança. Então, aliança, que nós chamamos de pacto, que nós chamamos de acordo, é a mesma coisa. Deus é um Deus de alianças. Nós vamos ver a aliança de Labão com Jacó. Nós não podemos falar todas as alianças, não é? Tantas alianças na Bíblia, tantas. Mas este é o momento em que nós estamos vendo Deus falar de uma nova aliança aqui no livro de Hebreus. Exatamente o autor de Hebreus repete o que está escrito em Jeremias 31. Aquele trecho que nós abrimos em Hebreus está escrito em Jeremias 31 sobre a nova aliança. Então, ele toma esse texto e ele simplesmente repete explicando o que significa. Deus vem falando de uma nova aliança. E por que uma nova? Porque a primeira não foi cumprida. E a primeira aliança foi selada no sangue de animais. Todas as alianças apontavam para uma aliança no sangue do Cordeiro perfeito. Se estas alianças que foram feitas no sangue de animais tiveram um efeito tão tremendo
quanto mais uma aliança que é feita no sangue do Filho de Deus. Uma das alianças, eu vou citar só um exemplo da aliança mais completa que tem. Por exemplo, eu tenho uma fazenda aqui em São Caetano. Aí, vou dizer, o Fernando tem uma fazenda do lado. Só que a minha fazenda, eu tenho muito gado, mas a minha terra é seca, tem muita pedra. Mas a fazenda do Fernando, ele não tem muito gado, mas tem muita árvore, tem muito pasto, tem rio e tudo mais. Então, eu chamo o Fernando e digo, Fernando, vamos fazer uma aliança? Como? Nós abrimos a nossa fazenda, nós vamos tirar a cerca. E o meu gado pode pastar lá, e o seu pode passar para cá. De uma hora para outra, o gado não é mais meu, é nosso. Não são as duas fazendas, são uma só. Todo o pasto pertence a nós, todo o rio pertence a nós, toda a água, tudo. Mas e se o gado morrer? Não tem problema, sabe por quê? Quando você entra numa aliança, você recebe todas as bênçãos que estão do outro lado, mas todos os prejuízos também. Não é? Se você uma moça casa com um homem muito rico, ela vai ter filhos que vão ter oportunidade de estudar o que quiserem. Mas se na família do homem rico tiver doença, os filhos dela vão herdar e vai afetar a vida dela. Então, ela recebeu as bênçãos e as maldições que estão ali. Quando você faz uma aliança, você faz um casamento, você se misturou, não pode ser desfeito. Então, eu faço aliança com Fernando e digo, então, Fernando, vamos fazer a nossa aliança, vamos. Aí, que dia nós vamos selar essa aliança? Sábado. Aí ele vai chamar testemunhas, eu vou chamar testemunhas, eu vou trazer um cordeiro. E nós vamos plantar uma árvore. Essa árvore vai crescer como testemunho. Chama-se a árvore do testemunho. Ela vai crescer, eu planto uma árvore pequena, nós vamos matar o cordeiro, salpicar esta árvore com o sangue do cordeiro, e nós vamos caminhar entre as partes do cordeiro, proclamando que nós estamos em aliança. Então, já teve sangue, já teve uma vida, aquela árvore foi plantada e vai crescer, e aquela vai ser a árvore do testemunho. Aí nós abrimos a separação e tudo passa a ser nosso. Mas lá um dia, eu digo, mas o Fernando não tem jeito. Ele entrou só com a água e o pasto. Porque agora ele pega e me vende o pouco gado que ele tinha. E agora ele olha para o meu gado. E eu vou ficando aborrecido com o Fernando, aborrecido. E diz, Fernando, não quero mais aliança com você. Não quero mais, que estou tendo prejuízo. Daí ele pegou e disse, não, o problema é seu. Você sabe o que vai acontecer com você. Não quero saber. Chama os testemunhas e explica o que está acontecendo. Olha, mas não tem jeito. Você fez a aliança. Só tem um jeito para desfazer a aliança. Vão ter que me partir no meio para o Fernando andar entre as minhas partes. Por quê? Porque nós partimos um cordeiro no meio e andamos entre as partes. Por isso que a Bíblia diz, uma aliança, ainda que meramente formada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita e nem a ela se acrescenta coisa alguma. Meus irmãos, é muito séria a questão de aliança, da palavra dada, da fidelidade. Nós proclamamos muito, hoje mesmo de manhã eu estava dirigindo lá no Rio e tinha uma Sprinter, essa van, escrita assim, Deus é fiel. E eu perguntei para a menina que estava comigo, será que essa pessoa sabe o que botou ali? Porque às vezes Deus é fiel a si. O que ele prometeu, ele vai cumprir, mas o que eu digo, ele não vai cumprir, não, que ele vai assinar embaixo do que eu digo.
Deus não é fiel por ser fiel. Deus é fiel ao que ele diz. O que ele diz, ele cumpre, porque Deus é um Deus de aliança. Então, esse tipo de aliança, onde se planta uma árvore, é uma aliança muito completa. Todos os rios de sangue que foram derramados no Antigo Testamento, seja para selar a aliança, seja em sacrifícios, apontavam para um sangue que viria depois. E, logicamente, se Jesus Cristo vem para selar uma nova aliança, onde o Cordeiro é ele mesmo. Ele, quando nós lembramos da aliança feita, que nós chamamos de aliança mosaica, nós vemos que houve novilho. Um novilho foi morto, o sangue foi colhido, o sangue foi aspergido no povo e no livro da lei. E mediante este sangue, o povo entrou em aliança com Deus. Aliança de que Deus seria o único Deus deles. Eles não adorariam outro Deus, eles deram a palavra. Por isso, quando eles construíram um bezerro de ouro no deserto, quando Deus lá em cima disse para Moisés, Moisés, desce, porque o povo que tu tiraste do Egito depressa se corrompeu, eles fizeram um bezerro de ouro e estão adorando. Moisés desceu com as tábuas da lei, e quando ele viu que o povo realmente estava fazendo aquilo, ele quebrou as tábuas da lei. Quebrou. Aquilo era uma forma de que a aliança foi quebrada. Está tudo estragado. Porque Moisés sabia da gravidade. Eles estavam em aliança com Deus. Deus não quebrou a sua parte, mas eles quebraram. Então, eles teriam que morrer. Foi essa a grande preocupação de Moisés. É que eles teriam que morrer todos. Tanto que depois de fazer tudo o que Moisés fez, Moisés vai interceder pelo povo. Diz, ora, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Mas agora perdoa esse povo. Ou se não, riscou meu nome do livro que escreveste. Quer dizer, eu quero morrer com eles. Porque Deus disse, não, eu vou deixar morrer todo mundo e vou levantar uma geração de ti. Ele disse, não, o que é que as nações vão dizer de ti? Que tu tiraste o povo do Egito para matá-los no deserto. Quer dizer, o zelo que ele tinha pelo nome de Deus. Mas você vê que esse foi o grande problema. Tudo uma questão de aliança. Quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, eles quebraram uma aliança que eles tinham feito com Deus. Quando nós vemos tudo isso acontecer, você vê como os patriarcas tinham noção de aliança. E como Deus responde com aliança. Pensa uma coisa aqui, meus irmãos. Acaba o dilúvio. A arca para no Monte Ararat. Sai de lá Noé, com seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Pensa bem o que foi que aconteceu. Algo que eles nunca tinham visto na vida deles. Uma coisa horrível. De cima do Monte Ararat. Eles saem daquela arca e eles só viram caveiras de homens e de animais. Não havia um vizinho, não havia um amigo, não havia um parente, não havia mais uma voz humana. Aquele lugar se tornou um cemitério exposto. Qual teria sido a sua primeira atitude ao sair da arca? Talvez fosse, bem, vamos ser práticos, vamos ver se construímos um lugar para morar. Porque o mau cheiro que está vindo lá de baixo é muito grande, não é? Mas Noé não pensou em outra coisa. Assim que ele saiu da arca com seus filhos, ele diz, vamos construir um altar e vamos adorar. Vamos adorar. Deus, ele faz aliança com pessoas que o adoram. Porque o adorador é aquele que conhece o coração dele.
E foi enquanto eles adoravam a Deus e ofereciam a Deus, o que foi que eles ofereceram a Deus? Sangue, vida, animal. E no meio daquele sangue, Deus então traz a aliança noética. E Deus faz uma promessa. Se você olhar isso aqui no Gênesis, eu não vou poder olhar tudo com vocês, porque eu só estou preparando para o lugar onde eu quero chegar. Não é? Noé sai da arca, levanta o altar, e a Bíblia diz que ele tomou animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então ele derramou sangue na adoração. E quando Deus viu o sangue derramado daqueles animais, e quando Deus viu o coração daquele homem que botou em primeiro lugar Deus, Deus disse para ele: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz, enquanto durar a terra. Quer dizer, a terra tem um tempo, não é? A terra tem um tempo. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, nós vemos que isso traz a promessa. Deus aqui se compromete, isso é aliança. E porque Deus é fiel, Ele faz esta aliança com os homens, com a terra, com a atmosfera. Ele entra sozinho com esta promessa. Portanto, nós não podemos nos preocupar. O inverno pode ser mais rigoroso, mas sempre vai haver. O verão pode ser mais rigoroso, mas sempre vai haver. Pode haver que a sementeira seja difícil, mas vai haver. A colheita vai ser escassa, mas vai haver. Então, Deus aqui entra com uma aliança. Lógico que quando Deus vem para trazer a promessa que ele fez no Éden, ele vem através de uma aliança. Deus já tinha feito a primeira aliança, como nós vimos aqui em Jeremias 31 e em Hebreus. Deus já tinha feito a primeira aliança e foi uma aliança selada no sangue de novilho. Eles mataram o novilho e tiraram o sangue, a aliança estava selada. Mas não pode haver. A Bíblia diz que, de fato, sem derramamento de sangue, não há propiciação pelos pecados. Então, era necessário que viesse um sangue para uma nova aliança. Mas um sangue novo. Nós vemos Deus proclamar isso por boca do profeta Malaquias, quando ele diz: o meu afeto não está em vós e nem continuarei a receber ofertas de vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente, um sacrifício puro será feito pelo meu nome. Quando vem a hora da nova aliança, esta aliança especial no sangue do Filho de Deus, logicamente que isso impressionou todo o reino espiritual. E você vê, logo depois que Jesus é batizado, o Espírito Santo vem e leva Jesus para o deserto. E aí houve o grande bandejão. Satanás, entre todas as coisas que fez, ele diz para Jesus: olha, todos os reinos do mundo, eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Olha, existem pessoas que dizem que Satanás estava blefando. Eu não acredito. Porque realmente os reinos do mundo pertencem a Satanás. Porque ele é o príncipe desse mundo.
Então, o que ele mostrou para Jesus? Riquezas, brilhos, resplendor desse mundo, muita coisa linda. Quando Jesus olhou para cá, para o reino de Satanás, deste mundo, ele viu o brilho e a beleza deste mundo. Do outro lado, ele olhou para o Pai. E o que é que o Pai tinha para oferecer para ele? A cruz. Então, é um disparate muito grande se você olhar. De um lado, toda a beleza, todo o luxo, toda a música bonita, as danças, as mulheres, os homens mais lindos, toda a riqueza, tudo que enche os olhos do homem. E do outro lado, a dor, a humilhação, não é? A crucificação, a morte. É isso que o Pai tem. Eu não sei se vocês assistiram, certamente assistiram aquele filme, A Crucificação. Como é? Paixão de Cristo. Vocês sabem que daquele filme todo, a coisa que mais me chamou a atenção foi aquele momento em que Jesus Cristo estava sendo espancado e Satanás passa com aquele bebê no colo, acariciando o filho e olhando para Jesus. Olha como é que eu cuido do meu filho. Olha como o teu pai cuida de ti. Tu estás aí apanhando. Olha como eu cuido do meu filho. Gente, aquilo dali me deu um pavor daquele filme. Sabe aqueles negócios que a gente diz que se eu pudesse eu avançava no diabo? Bobagem, né? Então, é isso aí que vem para nós. Se você olhar para o Egito, você vê o povo de Israel sofrendo horrores, que era o povo de Deus. Os egípcios em todo o luxo. E eles humilhados, sofrendo. Quem era o Deus bom? Era o Deus dos egípcios, para todo mundo que olhava. Mas, enquanto isso, os amorreus se refestelavam pecando. Mas na hora que Deus disse, chegou a plenitude, está na hora, tirou Israel de lá, não teve quem impedisse, expulsou os amorreus, botou Israel na terra prometida. Acabou. Foi a hora. Deus trabalha com plenitude. E a plenitude do tempo chegou, era aquela. Agora chega a hora da plenitude. Porque a Bíblia diz em Gálatas 4:4, chegando, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Então, quando ele vai, batizado que vai para o deserto, como nós dissemos, Satanás apresenta o bandejão daqui. Não é? E Jesus olha para o outro lado, para o Pai. E o bandejão que Deus tinha para ele era a cruz. Era o sofrimento. Mas Jesus Cristo não traiu o Pai. Ele aceitou o sofrimento. Ele não quis. Ele diz, só a teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Ora, como é que nós podemos olhar para uma igreja hoje que está se curvando as coisas do mundo, se curvando para adorar o luxo, a pompa, a riqueza? Qual é a igreja hoje que está exatamente olhando para esse lado? Ontem eu fui atender uma moça que descobriu, ontem de madrugada, que o marido dela era traficante. Eles têm 5 filhos, ele tem um filho antes de conhecê-la e ela não sabia. E ela chegou lá em casa apavorada, o que é que eu faço? Eu tive que conversar com ela, porque ela ia fazer uma loucura com aquele marido. Eu disse para ela, olha, infelizmente, seu marido é um homem normal. É um pai de família normal. Ele está indo atrás do errado. Por quê? Porque ele está olhando para o que é mais fácil. Ele está querendo riquezas. Não porque ele diz que ele trabalhou com um homem que vendia prata, bijuterias de prata, mas que aquilo era só uma fachada ali, ele vendia droga, esse homem ficou rico, e ele vai para a Flórida, ele vai para onde eu peguei isso. Pois é, ele só olhou isso. Mas ele não olhou o tanto de traficantes que estão presos. E os tantos outros que estão mortos, com as famílias desfeitas. Ele só olhou
para um lado. Porque todos aqueles que estão presos acharam que nunca iam ser descobertos. Por isso é que eles estavam fazendo. E os que morreram não acreditaram. Acreditaram que outros morriam, mas eles não. Então, tudo vai depender do modo como você olha. O sofrimento, para nós, é algo horrível, ninguém quer. Mas é através do sofrimento que Deus faz uma obra na nossa vida. Jesus Cristo escolheu a melhor parte. Porque ele veio, eu não sei se você entende, Cristo é um pacote total de bênçãos de Deus prometidos para a humanidade. Jesus é o pacote de Deus, é o Cristo de Deus. E ele é esse pacote de bênçãos que vem. Quando prenderam Jesus, e que havia aquele induto da Páscoa, que botaram Barrabás e Jesus, a quem eu solto? Jesus ou Barrabás? O que você gritaria? Se você estivesse lá, você tinha que gritar, solta Barrabás e crucifica Jesus. Porque nós precisamos disso. Porque senão era o sangue de Barrabás que ia ser derramado, e Jesus Cristo veio para isso. Os sacerdotes gritavam, diga, crucifica Jesus, porque os sacerdotes existiam para aquilo. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Desde que eles saíram do Egito, Deus começou a preparar uma mentalidade. Ele criou uma tribo só de sacerdotes. Essa tribo de sacerdotes não teria herança na terra. Todas as 11 tribos pagariam o dízimo para sustentar a tribo dos sacerdotes. Tá bom? Os sacerdotes, então, foram aprender a sacrificar cordeiros. E quando chegava no sacrifício da Páscoa, os sacerdotes tinham que ter cordeiros perfeitos para sacrificar. Quantos anos se passaram? Quantos anos aquele povo sacrificando cordeiro? Aquele povo sacrificando cordeiro. Quando chega o momento do sacrifício da Páscoa, nunca eles tinham tido o cordeiro verdadeiro, o mais puro de todo o universo. Eles tinham que sacrificar. Havia um espírito que se movia ali, naquela multidão, e os sacerdotes, sem entenderem, eles tinham o desejo de sacrificar Jesus. Sabe por quê? Porque era aquele o momento. Era aquele o momento deles. Sacrifica, sacrifica. Pilatos 3 vezes disse, eu não acho nele crime algum, portanto, sacrifiquem, porque ele não tem defeito. E quando disse, e esse outro, que o sangue desse justo, olha o que eles disseram, recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ora, se aquele sangue fosse ruim, eles não queriam sobre eles. Então, eles não sabiam mais o que estava dizendo. Foi o que Jesus Cristo disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Foi o momento da maior loucura, porque a cruz é loucura. O que aconteceu? Por quê? Ia se cumprir o fechamento de uma aliança. Com quê? De Deus com o homem. Uma aliança verdadeira, no seu próprio sangue. Deus criou um homem na terra que ia fazer uma aliança. Ora, o que é o homem? Aí nós vamos voltar lá para o... Vocês estão entendendo direitinho? Então vamos lembrar. Agora as mulheres vão ter que aceitar. Quando Deus criou o homem, Deus fez o homem do barro, porque o barro é o material da terra. Então, um homem, diante de Deus, ele é a terra. Entendeu?
O homem é a terra. Quando o homem tomou conhecimento de que ele era o único que não tinha uma fêmea, que a Bíblia diz para o homem, porém, não se encontrava uma ajudadora que lhe fosse idônea, o homem começou a clamar por uma mulher, por uma fêmea. Deus, então, fez a mulher, mas não fez do barro. Fez do corpo do homem. Deus soprou vida no homem, não soprou na mulher. A mulher já recebeu a vida que estava no homem. Por quê? Porque o homem sempre vai representar Cristo e a mulher sempre vai representar a igreja. A vida está em Cristo e de Cristo vem para a igreja. Não adianta querer mudar as coisas. As feministas que se cuidem não dá. O homem é o homem. O homem é a terra. Quando Deus cria um corpo de homem para a palavra dele, o que foi que aconteceu? Nasce a palavra de Deus, homem, com toda a autoridade. Olhem o que foi que Jesus Cristo disse uma vez. O pastor, ele entra pela porta da frente no rebanho. Não é? Mas o salteador, ele pula o muro. Qual é a porta da frente? A porta de entrada para esse mundo é o nascimento físico. Um homem, seja lá quem ele for, ele nasce sempre de uma mulher. Não é? Ele nasce sempre de uma mulher. Essa é a porta que lhe dá autoridade como homem. Ele nasceu do ventre de uma mulher. Isso é tão sério, mas é tão sério, que Satanás anda atrás de um corpo para eles. Você lembra quando Moisés morreu? Que o corpo de Moisés ficou lá. Satanás queria entrar no corpo de Moisés. Que Miguel veio brigar por causa do corpo de Moisés. Vocês lembram disso? Lá em Deuteronômio e Êxodo, tudo está escrito. Vocês não se preocupem. O anticristo vai ser Satanás no corpo de um homem, de um grande líder, que vai ter uma morte simulada, vai como se fosse ressuscitar, só que quando ele ressuscita, Satanás já está dentro. Por quê? Porque ele não pode nascer do ventre de uma mulher. Ele é salteador. Ele vai tomar um corpo emprestado. Como ele queria o corpo de Moisés, para ir na frente e dizer, vamos voltar todos para o Egito. Deus me falou. Todo mundo ia ver Moisés, não sabendo que era o diabo que estava lá dentro. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Jesus Cristo entrou pela porta da frente, porque ele vem pelo nascimento físico. Deus diz uma palavra em cima de um ventre puro. O Espírito Santo cobre e ela engravidou da palavra de Deus. Porque esta palavra de Deus, meus irmãos, a gente pode até não estar dando muita atenção para ela, mas pense assim uma palavra que diz assim para a onda, sossega. E a onda ouve e sossega. Uma palavra que diz assim para o vento, para. E a tempestade para. Uma palavra que diz assim para o morto de 4 dias, Lázaro sai e o Lázaro vem. Pense no poder desta palavra. Foi esta palavra que Deus disse, terás um filho, o Espírito Santo cobriu, o menino se formou. Este homem que é feito ali, ele agora é a terra. O homem não foi feito do barro, o homem é a terra. Então, quando Jesus Cristo vai à cruz, é um homem, é a terra, em aliança com Deus. O que é a cruz? Olha para trás um pouquinho. Quando Abraão ia subindo o monte, na terra de Moriá, para sacrificar lá em cima Isaque, o que Isaque carregava? A madeira. O pai carregava o fogo. No meio do caminho, ele disse para o pai, pai, e o cordeiro?
Ele disse: Jeová Jiré. Ele subia o monte da terra de Moriá, carregando a madeira, como Jesus um dia subiria carregando a cruz. Porque a madeira é a cruz, para ser sacrificado lá em cima. Mas olhe, vai ter um cerimonial completo de uma aliança feita com a árvore. A árvore é a cruz, é a madeira. Não é? Como a madeira era salpicada com o sangue do cordeiro, não era? A cruz vai estar salpicada com o sangue do cordeiro, que é Jesus. Ali, ele faz a aliança mais alta que pode existir. Porque a primeira palavra que lá, sacrificado naquela árvore, naquele madeiro, ele disse foi: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ali no sangue dele, ele gritou perdão para todos os que o levaram à cruz. Quem foi que levou à cruz? Fomos todos nós. Todos nós somos pecadores. O nosso pecado que levou Jesus à cruz. É na pisadura dele que nós fomos sarados. Lá, ele se fez maldição no seu lugar, meu irmão, no meu lugar, no lugar dos nossos netos. Ali ele ficou o tempo todo na presença do Pai. Até que ele disse: tudo está consumado. Tudo está consumado. A aliança completa, sacrifício recebido. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não era apenas Jesus dizendo Pai, mas era o homem, a terra, chamando a Deus de Pai. Entrego o meu espírito. E dormiu para ser ressuscitado pelo Pai. Ali você vê a cerimônia da árvore. A árvore plantada em pé, o cordeiro sacrificado e o sangue salpicado na árvore e a palavra da aliança. E quando ele curva a cabeça na morte, o véu que separava toda a humanidade de Deus, representado naquele véu de linho, aquela cortina de linho retorcido do templo, havia uma cortina muito forte. Linho retorcido significa quase um carpete, assim inteira. O Pai recebeu o sacrifício, foi lá uma mão invisível, rasgou de cima para baixo e abriu. Era Deus dizendo: o caminho está livre. Podem vir. Aliança fechada, completa, selada para sempre. Por isso, Jesus Cristo ressuscita, ele é o primogênito dos mortos, porque os outros ressuscitaram para morrer de novo. Ele sobe aos céus, à vista de todos. No 10º dia, ele envia o Espírito Santo, mas o que é mais importante, existe um homem que subiu com um corpo igual ao seu, meu irmão. Cabeça, tronco e membros. Não é? Cabeça, tronco e membros. O dia que o meu neto nasceu, eu olhei para ele e vi o homem. Daquele jeito, subiu. O corpo transformado, logicamente, mas aquele corpo, ele não deixou o corpo, subiu. Este corpo, este homem, esta terra, está assentada em majestade do lado do Pai. Em majestade. Ele disse quando ressuscitou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda nos céus e na terra. Por que nos céus? Porque a Bíblia diz no Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, são bilhares. Mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Meus irmãos, a terra é como um grão de areia caída no Oceano Pacífico ou Atlântico.
de tão pequena nesse universo. E Deus escolheu esse planetinha azul para fazer esse milagre. Então, ele diz, toda autoridade me foi dada. Eu sou homem e sou Deus. Lá, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz, Pai, eu te peço que eles estejam onde eu estou, para que eles vejam a minha glória. A glória de Jesus Cristo é uma glória que ele não tinha antes. Por quê? Porque antes dele vir ao mundo, ele nunca tinha sido homem. Ele nunca tinha sido feito o pecado no nosso lugar, então ele era só Deus. Então ele tinha a glória de Deus. Mas quando ele vem, e ele vence a morte, e ele sobe, ele tem a glória do homem glorificado, e ele tem a glória de Deus. Então, por isso que Deus dá para ele uma glória especial. Ele diz, Pai, minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Por quê? Porque depois da cruz, ele está sentado à direita do Pai. Você sabe o que é tomando os céus com autoridade e com majestade? Você sabe quem toma conta dos céus? Quem pisa lá com autoridade? É um homem. Em Jesus, os céus nos pertencem. Em Jesus, nós somos os filhos de Deus. Em Jesus, nós temos autoridade também sobre os céus e sobre a terra. Quando Paulo fala isso em Colossenses, ele diz, se sois do alto, pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Está oculta com Cristo em Deus. E quando Cristo, que a vossa vida se manifestar, então sereis manifestos com Ele. Você está vendo? Quando nós olhamos para essa época do ano aqui, que nós celebramos a Páscoa, que é uma festa judaica, uma celebração da saída do cativeiro lá do Egito, nós pensamos o que aconteceu para nós. Quando Jesus Cristo fez aquela ceia à sombra da cruz, foi a única Páscoa diferente de todas para ele. Porque ele estava acostumado a celebrar a Páscoa desde que era pequeno. Jesus Cristo, o Pai botou numa família séria, de judeus sérios. Se Maria fosse uma doida, Deus não tinha posto o filho dele no ventre dela. Quando você lê o Magnificat de Maria, você vai ver como aquela moça era séria, como ela conhecia as Escrituras, como ela esperava pela consolação para Israel. Você vê quando ela ora, o Magnificat, quando ela canta, você vê que o amadurecimento que aquela moça tinha, sem jamais querer ser superior ao filho dela, porque ela diz, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Só quem está perdido precisa de Salvador. Então aquela moça, ela diz, eu estou perdida, preciso quem me salve. Exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Então Maria não tem culpa nenhuma dessa maluquice que estão fazendo aí. No nome dela, não é não, isso é maluquice. E isso é triste. Mas você vê que Jesus Cristo foi criado numa família judia, nasceu ali, cresceu ali com seriedade. Você vê que com 12 anos ele estava entre os doutores. Você vê que no 8º dia, José e Maria levaram o menino para ser circuncidado ali, Simeão estava lá, a profetisa Ana. O que foi que aconteceu ali? Ele acostumado a celebrar a Páscoa todos os anos como um bom judeu. Quando
chega a hora que ele estava com 33 anos e meio, eles vão celebrar a Páscoa. Não era a primeira vez que Jesus Cristo e seus discípulos celebravam a Páscoa. Pelo menos juntos, no mínimo, era a terceira. Dessa vez eles estão ali na Páscoa, celebrando, comendo suas ervas, seu pão, bebendo seu vinho. E Jesus Cristo simplesmente levanta. E ele diz: eu desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. Por quê? Porque em verdade eu vos digo que nunca mais tornarei a beber do fruto da videira, até que esta Páscoa se realize na eternidade. E ali ele fez uma coisa inédita, ele nunca tinha feito. À sombra da cruz, ele toma um pão e ele dá para os discípulos e diz: tomai, parti, comei, está meu corpo. Eu não sei se os discípulos se assustaram com aquilo, como nós hoje nos assustamos. Porque essa história de comer o corpo, de beber o sangue, para nós é uma coisa tão corriqueira que nós já não damos muita atenção. Mas quando Jesus Cristo entregou aquele pão, ele estava dizendo: pode comer, se aposse dele, mastigue e engula. Por quê? Porque assim como este pão vai estar dissolvido em você, vai estar na sua corrente sanguínea, vai ser o seu nutriente, de forma que ninguém mais possa tirá-lo de você. É assim que eu quero estar. Eu quero estar tão dissolvido em você. Eu quero estar tão unido com você que ninguém possa nos separar. E o vinho é meu sangue. Depois eles saem dali, cantam um hino e Jesus Cristo vai para ser preso. Aquela Páscoa, Jesus estava dali em diante anunciando o que foi a Páscoa, a saída do Egito. O que foi que aconteceu no Egito? Deus fez tudo o que tinha que fazer e, por último, ele disse para Moisés: Moisés, você fala que eles vão ter um cordeiro em cada casa. Se a família for pequena, eles comem o cordeiro junto com o vizinho. Mas uma coisa é certa, olhe bem. Como eles vão comer esse cordeiro? O cordeiro não pode ser cozido, tem que ser assado no fogo. Assado. Aí tudo tem a ver com o batismo do fogo que Jesus ia trazer. E com o fato de que Deus é o único Deus que responde com fogo. Bem, lombos cingidos, cajado na mão, sandália nos pés. Olha, aqueles homens, eles tinham o hábito deles. O cajado, quando entrava em casa, eles botavam assim perto da porta. E a sandália também, porque eles não entravam, não ficavam dentro de casa com a mesma sandália que estavam na rua. Não é? E eles tiravam a capa de cima e botavam-se pendurada. Quando chegava a hora de sair, eles botavam a capa, calçavam o pé e a última coisa pegava o cajado para sair. Hoje, quando você vai sair, qual é a última coisa que você pega? Mulher, a bolsa e a chave do carro, né? O homem pega lá, sei lá o que é. O homem dificilmente carrega a bolsa. Pega a chave do carro, não é? E já vai saindo. Quando ele pega a chave do carro, é porque ele já vai sair. O homem não fica em casa com a chave do carro brincando. Então, o que Deus estava dizendo é: quando é assim que vocês vão comer o cordeiro, vocês vão comer para sair. Depois que comer, vocês não entram mais em casa. Vocês já estão de saída. O que significa? Quando o cordeiro entrar em vocês, vocês saem do Egito. Vocês saem da escravidão. Significando que no dia em que o Cordeiro de Deus, Jesus, entrar no seu coração, você sai da escravidão. Porque esse era a visão que tinha
a saída da escravidão do Egito tinha a ver com o cordeiro. Era isso que eles estavam celebrando lá, na Páscoa. Eles estavam celebrando a saída. Mas Jesus Cristo estava vendo que chegava a hora dessa Páscoa deles fazer o próprio sentido que tinha. Porque eles celebravam tudo, mas eles tinham um véu. Eles não tinham a revelação. Eles faziam todas as coisas sem saber o que ia acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Houve uma vez na festa dos tabernáculos, em que a festa dos tabernáculos, nessa festa, havia um palanque que eles botavam, tipo um coreto. Vocês sabem o que é coreto aqui, né? Fazer aquele palanque. E aqui em volta do palanque, eles botavam muita areia. Areia. Quando chegava na hora certa, o sumo sacerdote subia no último dia da festa dos tabernáculos. Ele pegava, subia lá no palanque, pegava o cântaro, todo vestido. Aí descia do palanque com o cântaro nas costas e ia para o tanque de Siloé para buscar água. Bem, quando o sacerdote fazia isso, era o máximo. Aí o povo ia atrás gritando, batendo palma, tocando pandeiro, gritando. E atrás do sacerdote, aquela procissão. Aí ele chegava lá, enfiava o cântaro no tanque de Siloé, tirava a água e lá vinha ele com a água, de novo para o palanque. E andava, viu? E o povo gritando atrás. Quando chegava lá em cima, que ele virava o cântaro, assim, a água, naquela areia seca que estava em volta. O povo gritava de emoção, parecia até crente. Gritava de emoção. Quando Jesus viu aquele povo celebrando aquilo tudo, sem ter a menor noção do que aquilo significava. Ele gritou, a Bíblia diz que ele levantou e gritou. Vocês lembram desse texto? Está aqui. Eu não estou mandando muito vocês abrirem a Bíblia, porque eu estou fazendo o máximo para ir mais rápido para a gente lembrar bem dessa época. Fica aqui oh meu Deus, 7, João 7, não é? Então, no último dia, versículo 37, João 7, 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Ele levantou no meio daquela confusão e exclamou. Significa ele levantou também a voz alta e gritou: quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí João diz, e isto ele dizia, com referência ao Espírito Santo que havia de ser dado àqueles que neles crerem, porque o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. O que Jesus estava dizendo? Esse povo não entende nada disso do que eles estão fazendo. Porque o fato do sacerdote jogar aquela água estava dizendo para eles que Deus saciou a sede do povo no deserto, na terra seca. Não é? Mas queria dizer muito mais, que ele queria saciar uma sede muito maior, a sede da alma, a sede do afastamento de Deus, a sede que ficou, a saudade que ficou na alma do homem quando foi separado de Deus. E que aquilo só podia se fazer através de Jesus Cristo. Quem tiver essa sede, venha a mim e beba. Ele estava dizendo que ele era a solução que Deus já tinha mandado. Ele anunciou. Então, você vê que o povo não podia compreender. Mas Jesus Cristo já estava dizendo. E quando ele acabou aquela ceia ali com os discípulos, você vê que ele vai para a cruz.
Ele estava preparado para aquele momento. Por quê? Porque Deus o havia mandado para esse momento. Para fazer esta aliança. Voltando para as nossas alianças, que ele diz aqui, ele diz que se tivesse aquela primeira aliança sido perfeita, completa, se não tivesse ficado obsoleta, nós não precisaríamos de outro. Então, quando ele diz isso, ele diz que precisa uma nova aliança. E esta aliança não pode ter erro. Por isso, essa aliança é feita no sangue de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus sendo sacrificado ali. Quando você olha para aqueles 3 malfeitores lá na cruz, ninguém podia ficar na cruz, dia de sexta-feira, até 6 horas. Tinha que ser enterrado antes, porque 6 horas começava o Shabat. Não é? Então, 3 horas, todo mundo tinha que estar morto para poder ser enterrado. Mas estava profetizado que do Cordeiro de Deus nenhum osso seria quebrado. Então, o que eles faziam? Eles iam lá na cruz, quando a pessoa ainda estava agonizando, quebravam as pernas do crucificando, porque aí ele não tinha mais como se segurar, ele descia tudo e pendurado pelo braço, asfixiava mais rápido e morria. Porque a morte de cruz é morte por asfixia e é morte de maldição. A morte que quebrou o pescoço. Né? Então, quando eles vieram, já 3 horas da tarde, né? A Bíblia chama a hora nona, para ver se os crucificados estavam mortos. A Bíblia não diz se eles quebraram as pernas dos 2 outros ladrões. Mas como Jesus Cristo expirou na hora certa, foi tão evidente quando Jesus Cristo gritou: nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque a natureza respondeu, os túmulos se abriram, trevas aconteceram em tudo, tanto que o próprio centurião disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que os soldados não tiveram que quebrar as pernas dele, já estava profetizado. Porém, um soldado romano passou assim na frente e veio do lado de Jesus Cristo, enfiou a lança, exatamente do lado, no lugar da costela. Isso também não foi uma coisa que aconteceu por acaso. João disse que daquele lugar saiu sangue e saiu água. A irmã, porque estava coagulado, se tivesse coagulado, não teria saído sangue. Né? Sairia uns pedaços de coágulo, mas João diz que saiu sangue e água. Ora, João estava lá embaixo. Eu queria que você olhasse agora para a cruz, assim, desculpa, na sua imaginação, e você visse Jesus Cristo lá na cruz, e aqui do lado dele saiu sangue e água. Me diga uma coisa. Deus, quando fez a mulher, ele fez da costela do homem, né? Então, o soldado botou a lança no lugar da costela. Ele abriu. Fez aquele rombo no lugar da costela. Parece que lá da cruz, quando desce aquele sangue e aquela água, parece que aquele corpo está gritando: está vazio, precisa de uma noiva. Agora, para você entrar neste corpo, você só pode entrar no lugar da noiva. Porque o lugar da noiva é a costela. E como que você vai entrar neste corpo? Só se você for banhado pelo sangue e pela água. No sangue você é justificado, na água você é lavado. Não é?
Então, não há batismo que supere esse batismo. Portanto, todo batismo significa imersão. Mas não é imergir na água só, porque senão todo mergulhador era super batizado. Quando nós mergulhamos uma pessoa na água aqui, nós estamos simplesmente dizendo que ele já mergulhou naquele rio de água que saiu do corpo. Porque só pode entrar pelo lugar da costela, por isso a igreja é a noiva. E quando você entra neste corpo pela fé, você entra e você é justificado nesse sangue. Você lembra que ele disse? Permanecei em mim. Permanecei no meu amor. Porque aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, essa figura dessa realidade que aconteceu lá na cruz, dessa abertura, que João diz que saiu sangue e água, é um convite para todos nós entrarmos neste corpo, porque este corpo é o caminho, é a travessia para o colo do Pai. Só quem entra neste corpo vai ao colo do Pai. Só quem entra neste corpo tem o acesso à vida eterna. Porque não existe vida eterna que não esteja em Jesus Cristo. Então, dentro deste corpo, nesta vida, em Jesus, é que você tem tudo. Por isso, que quando o autor de Efésios, Paulo, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo. Não é? Desde a fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, mediante Cristo Jesus. Porque tudo o que nós somos em Cristo, com Cristo e para Cristo. Então, quando o autor de Hebreus fala nessa nova aliança, essa nova aliança é muito mais completa, porque ela é feita com Deus em pessoa. Porque Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Ele é Deus visível, ele é Deus palpável. Há um momento em que Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos, e Filipe diz para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus Cristo disse: que é isso, Filipe? Que história é essa de mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas por que Filipe não podia ver o Pai em Jesus? Por causa da simplicidade. Suando, vestido como um galileu, conhecido por todos como o filho do carpinteiro. A simplicidade de Jesus impedia que Filipe visse nele Deus. Porque nós estamos acostumados, como Filipe estava, a tributar honras e glórias às pessoas muito bem vestidas, com uma aparência espetacular. Não, mas aquela pessoa é uma pessoa e tanto. Foi por isso que Filipe, nós confundimos grandiosidade, não é? Com ostentação. Pensamos em grandiosidade, caímos no ramo da ostentação. Você pode ter certeza que isso tem levado muitas pessoas a procurarem o lado material na igreja. Você pode ter certeza disso. Porque nós procuramos a ostentação que nós vemos em Jesus Cristo. Quando nós vemos esta nova aliança, Deus, em toda essa nova aliança, e eu gostaria que vocês
lessem de novo comigo os passos dessa nova aliança, que está escrita, se você quiser ler em Jeremias 31, ela está repetida em Hebreus 8, a partir do versículo, 8. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova. Não segundo, aí no final, no versículo 13, olha o que está escrito. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Mas dá uma olhadinha para mim, por favor, em Ezequiel, no capítulo 36. No versículo 24 está escrito aqui: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo. E porém, eu queria que você visse aí que Deus está fazendo uma aliança com ele. Deus não está chamando o povo para prometer nada. Nesse caso aqui, o povo é passivo. E Deus diz, eu vou fazer. Eu vou fazer. Olha aqui, ele diz, versículo 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Você está vendo que Deus entra com tudo. Deus está dizendo que ele vai fazer. Isso é promessa absoluta. Chega na hora certa, ele cria um homem aqui na terra, que ele tinha prometido lá no Éden, ele põe a palavra dentro no ventre da Virgem, o Espírito Santo cobre, o menino nasce, e vai. Chega, lá na cruz tem um homem fazendo aliança com Deus, é a terra entrando em aliança com Deus. Quem é esse homem? É o próprio Deus em Jesus Cristo. Deus faz uma aliança consigo mesmo, ele entra com tudo. Sabe por quê? O pecado fez um dano tão grande, a Bíblia diz que o pecado nos matou. Você já viu morto fazer alguma coisa? Para que foi a lei? Se o pastor disser, a partir de hoje, nenhuma mulher entra aqui de calça comprida, até a partir de amanhã, até hoje, eu não estou infringindo lei nenhuma. Mas se amanhã eu vier de calça comprida, eu digo, ai, estou infringindo a lei. Por quê? Porque não pode vir de calça comprida e eu vim. Então, o que é que a lei nos ensina? A conhecer o erro. A lei só me leva a reconhecer o erro. Então, a lei aponta para o pecado. Deus faz uma aliança consigo mesmo. Ele coloca a sua palavra no ventre de uma mulher e lá é Deus com Deus, é Deus homem, Jesus, com Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, fazendo uma aliança, a terra com os céus, onde Deus diz, vou fazer tudo, porque eles estão mortos nos seus pecados e delitos, eles não têm condição nem de fazer uma aliança comigo. Isso ficou provada naquela outra aliança, por isso era uma aliança no sangue de cordeiros, no sangue de novilhos. Por quê? Porque ficou provado que eles não tinham condição. Deus só quis provar a eles que não tinha como por eles mesmos. Por quê? Você cometia um pecado. Ai, meu Deus. Eu desejei a mulher do outro. Eu estou em pecado. Se eu morrer, vou para o inferno. Vai comprar um cordeiro. E lá vem
O Fernando trazendo cordeiro. E o povo dizendo assim. E o Fernando, ó, puxando o cordeiro. O que será que ele fez, hein? Ih, deve ter feito coisa muito séria. Lá vem o Fernando e o cordeiro. Bé, que eu não... E lá vai. Aí ele chega lá, entrega para o sacerdote. Põe a mão em cima. O sacerdote sacrifica o cordeiro. O Fernando pensa... Oh, graças a Deus. O cordeiro morreu no meu lugar. Já paguei o pecado e tudo mais. Aí quando faz a cinza, consumou o pecado. Sai o Fernando. Aí ele vai ver outra mulher. Ai, meu Deus, já pequei de novo. Cadê cordeiro? Ele não vai dar conta de tanto cordeiro. Vai. Dali a 2 dias o Fernando vai estar dizendo assim: Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim. Dá um jeito para mim, porque eu não paro de olhar para as mulheres que não são minhas esposas. Senhor, tem misericórdia, que há de ser de mim. Tira de mim, então, os olhos, tira de mim. Eu não aguento mais. Porque ele está clamando para que Deus solucione. Porque ele reconhece que por ele não pode. Aí vem Jesus e diz: sem mim, nada podereis fazer. O que você pode fazer sem Jesus? Essa constância de matar animais no Antigo Testamento leva o homem a reconhecer diante de Deus que nenhum sangue daqueles animais pode salvá-lo. E que ele não pode se salvar. Aí Deus diz: então, já que você não pode, eu chego eu mesmo. Aí Deus traz o seu Cordeiro Santo. É Deus resolvendo a situação. Então, quando eu estou em Cristo, eu entro por aqui, eu aceito esse sangue e essa água, eu estou escondida nele, diante de Deus. Quando Deus olha para mim, ele vê Jesus. Ele me vê através de Jesus. Não é? Por isso, Paulo diz: porque vossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. Isso é uma aliança nova. Essa é uma aliança tremenda. E o que é melhor é que nunca será quebrada. Porque Deus é fiel. Aí eu digo, e ele prometeu. E ele disse: porém em vós coração novo. Pense, tem alguém morrendo, que o coração não presta para nada. Ele precisa de um coração novo. Mas como é que você vai matar uma pessoa para botar o coração nele? Tem que morrer uma pessoa que está com o coração muito bom. Não é? Aí você assina a permissão, o cirurgião vai receber esse coração muito bom, vai tirar de você o coração que não presta, vai botar esse coração aqui em você. Mas o que aconteceu? Alguém com um coração muito sadio morreu para que você possa viver. É mais ou menos isso que acontece conosco. Deus, foi preciso que Jesus Cristo, um homem, morresse lá na cruz, para que eu possa ter a vida, porque o meu coração não tinha vida. Morreu com o pecado, morreu com o veneno do pecado. Todos nós morremos. A Bíblia diz: todos morreram e destituídos foram da glória de Deus. Então, mortos todos, morre um com um coração muito bom e Deus vai fazer esse transplante. Mas para isso, é preciso que o dono do coração ruim permita. Tem uns que querem ficar com o coração ruim. Tem uns que querem o coração da morte. Mas o coração de Jesus Cristo, ele dá para todos nós. Lá na cruz, nós obtivemos esse direito. Nós não merecíamos nada, só a morte. Mas ele nos deu. Ele nos deu. Como diz Paulo, pela graça sois salvos. Isso não é dom de vós, é de Deus. Eu não gosto de fazer muito essas perguntas quando eu estou dentro de uma igreja. Mas tem alguém aqui que nunca
recebeu essa vida, esse transplante, nunca deu permissão a Deus para receber isso. Isso aconteceu, esse trabalho, há quase 2000 anos. Mas cada vez que nós abrimos o nosso coração e nós o entregamos a Jesus Cristo, para que o Pai faça esse transplante, na hora nós nascemos espiritualmente, porque o nosso coração passa a ter vida e vida eterna, porque o coração que foi posto no lugar do nosso, é um coração de vida eterna, que tem vida eterna, que tem santidade. Então, só a partir daí nós podemos crescer. E Ele nos insere nesse corpo de vida, banhados pela água e justificados, completamente perdoados e cobertos por este sangue. Se tiver alguém aqui que quiser, vamos fazer uma oração nesse sentido. Mas pelo que eu estou vendo, parece que todos já fizeram. Então, eu queria lhe pedir que durante essa semana, esse período agora que vocês vão ter, sexta, sábado e domingo, você procurasse meditar sobre isso que aconteceu, sobre esse acontecimento, sobre essa aliança firmada lá na cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos cruz, veja uma árvore, a árvore do testemunho, a árvore da aliança, salpicada com o sangue do Cordeiro Santo, que é Jesus, fincada no Monte Calvário, onde, levantado entre a terra e os céus, Jesus Cristo gritou: Pai, tudo está consumado. E todas as coisas aconteceram na nossa vida a partir dali. Essa é a aliança nova, estabelecida entre o homem e Deus, no sangue do Cordeiro Santo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.